Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e o vídeo de hoje eu vou trazer uma atualização tática da Vale, porque toca em um dos principais suportes para o trimestre, preço importante então para a Vale 3. Esse vídeo, irá trazer para vocês um pouco do resultado do terceiro trimestre, mas aqui uma base só do momento e quais são principalmente as plantas que vão entrar em operação já no primeiro semestre de 2024 e Salopo aí ganhando um ramp-up em 2024. Vou comentar sobre os múltiplos, sobre dividendo, data corte, qual é o mês de aquecimento aí dos dividendos da Vale, importante, pessoal. Bateu ou não o CDI e o Ibovespa. E aí um comentário rápido sobre commodities, minério de ferro, petróleo. Vou falar de petróleo, pessoal, porque eu comentarei sobre commodities de uma maneira geral, utilizando o índice CRB. Tá? E aí, por fim, a tese aí do DXY e Ibovespa, Vale sem dúvida nenhuma, e terminamos com Vale na parte técnica, pessoal. Então o grande objetivo do vídeo aqui é só compartilhar com vocês a parte técnica para quem aporta a longo prazo. Um dos itens dos vídeos aqui do Clube dos Dividendos é o componente gráfico de preço, né? Então hoje não vai ser diferente, esse foi o principal motivo pelo qual eu estou atualizando vocês, preço, tá? Pessoal, disclaimer na tela, eu sou o Bruno Mazzoni, analista CNPI técnico e todos os dias aqui no YouTube estou presente, compartilhando pelo menos um conteúdo com vocês. Então se vocês gostam de Vale, deixe o seu like, é acionista da Vale 3, dividendos, bolsa de valores, considere se inscrever e ative as notificações. Como eu falei, pelo menos uma vez por dia estarei presente aqui. Pessoal, a Vale, o que a Vale tem no quarto tri de interessante? Salopo 3, tá? Então a gente vai olhar ali para o Salopo e para a Agera também. Acho que é legal essa indústria de areia, a indústria, na verdade, de construção civil, utilizando aí a areia gourmet da Vale, então aproveitando aí a sua produção e também fazendo mais uma ponte de receita. Importante aqui é o crescimento na produção de cobre, é um dos objetivos da Vale via Salopo 3, né? Esse aumento de produção. Então você que está conectado à Vale é acionista, minério de ferro é a realidade, Carajás é o melhor ativo da companhia, mas para o médio prazo a empresa já expôs isso para os acionistas e para todo o mercado que quer diversificar suas fontes de receita. Então as alavancas de crescimento, destravar de valor da Vale para o futuro pode passar sim, pessoal, por outros metais, tá? E por produtos mais selecionados e beneficiados do que só o minério de ferro. Então produção de cobre, níquel, ficar de olho aí nos novos empreendimentos da Vale. Tem também briquetes 1 e 3. Tá? A planta 2 vai começar no primeiro semestre de 2024, então não vai pegar aqui o quarto tri, que será divulgado agora em março, mas você em 2024 tem algumas novidades sim para a Vale. Tá? Eu acho que a principal delas é também o plano estratégico para ver quão diversificada ela tende a ficar, tá? Com o seu plano de investimentos fora do mundo de mineração, minério de ferro bruto. O minério de ferro da Vale é de altíssima qualidade, um ativo insubstituível no mundo, mas é sempre legal, pelo menos eu imagino, que seja legal a Vale ter cada vez mais a diversificação dentro do seu portfólio de produtos vendidos, tá? Valuation, pessoal, eu não olho muito, tá? O que importa para mim em empresas de alavancar de commodities é a alavancagem e a Vale está tranquila. A PVP, de vez em quando eu olho também, e dividend yield. Tá? Qual que é o preço justo de Graham aqui, pessoal? R$ 99,00. Tá? Então, um desconto aí de 43% na Vale. Ela continua atraente, mas o que importa mais para mim, pessoal, é o momento macro. E eu vou falar logo aqui no vídeo. Valuation, ativo de valor, a Vale é. E valuation tá ok, não tá esticada, certo? Não tá esticada mesmo. Tá? O que vai mais me importar é momento macro. E aí é a aposta do ano que eu vou comentar com vocês já já. Quando que aquece as turbinas para Vale descorrelacionado do minério de ferro, ou seja, ter mais encontro de investidores aqui, aporte de investidores pensando em renda passiva, né, dividendo. Aqui, pessoal, março. Então a primeira data corte do ano passado foi 13 de março. Então quando aquece as turbinas, março, agosto e novembro, são os 3 principais meses de dividendos. Março do ano passado, a Vale pagou R$ 1,82 líquido, certo? R$ 1,82 líquido, fechou 2023 com R$ 5,92, vem numa diminuição, tá, de dividendo. Agora, em 2024, pessoal, eu considero que nós estamos no mesmo período ali, dentro de 2012 a 2014, tá? Ou se você quiser, 2011 a 2014. Crescimento desacelerando, mas ainda muito aquecido. Temos algumas crises geopolíticas que podem atormentar um pouco o preço de commodities para cima e China pode acelerar no fiscal.
não tem mais o monetário, está com juros bem baixinhos lá, mas pode acelerar no fiscal. Então eu creio que o minério de ferro vai ficar estável. Tá? Logo, os dividendos da Vale e o câmbio também. Tá? O câmbio tem um pouco para cair, mas não muito. Então creio que nessa parte de dividendos, pessoal, a Vale deve se estabilizar. 2024, então, deve ser o primeiro ano de estabilização dos dividendos. Você não pode ficar aqui órfão de 2021. 2022 é um bom cenário que não está nesse momento sendo replicado. 2023 já é um cenário que pode voltar. A China reabriu em 2023, teve alguns estímulos de início. 2024 me parece ser o mesmo. Tá? Então, os dividendos de 2023, pessoal, esse 8,5% ao ano, me parece interessante. R$ 5,92. Eu vou usar esse número, tá? R$ 5,92 líquido, foi o que ela pagou ano passado. Vou tirar aqui o preço teto, vamos para 98. Tá? R$ 98,66. Certo, pessoal? Então ainda tem uma margem super tranquila de segurança, mas no final do vídeo eu vou mostrar para vocês o que é mais importante como um investidor de longo prazo na Vale. Tão importante quanto que eu vou falar é se ela se mostrou ser um ótimo investimento de 94 para cá. Sim, pessoal, bateu o Ibovespa com folga, tá? Bateu o Ibovespa aí subindo 34, quase 35.000%, contra o CDI de 7.700 e o Ibovespa de 3.500. Então a Vale se provou ser um ótimo investimento. Aqui, minério de ferro, pessoal, qual que é a situação do primeiro trimestre até março? E foi um dos grandes motivos pelos quais eu estou gravando também esse conteúdo. Chegou na faixinha amarela, pessoal, que é a aterrissagem dos preços. Sai de resistência 143,30, 136,95, está pousando. Tem ainda chão para cair? Tem, tá? Mas o pouso é entre 117 e 123,65, com o toque que já foi feito em 124,45. Qual que é o potencial do minério de ferro, pessoal? Voltar rapidinho para o 136. Tá? Então, nesse momento, eu acredito que a Vale tem uma simetria muito ruim para baixo. Difícil ela navegar com força para baixo. Tá? Por isso que eu vou comentar no gráfico, esse preço também está bem correlacionado com o minério. Muito correlacionado com o minério. Então, se para o minério até março, falo com vocês dia 23 de janeiro, eu tenho até o final da primeira quinzena, 15 de março ali, eu tenho o minério aquecido sazonalmente e nos preços 117,40 piso, 143,30 um primeiro teto, 137 um primeiro teto, a simetria é positiva. Tá? E hoje ela já performa bem na bolsa, inclusive. Tá? Vale subindo interessantemente bem na bolsa hoje. Tá? Quando eu olho aqui para o petróleo, só para dar um adendo para vocês, pessoal, também considero o mesmo cenário do petróleo para o minério. O minério é um pouquinho mais volátil porque tem China empurrando para cima ou para baixo. Tá? Já o petróleo é o ocidente, é juros. Então, eu estou com o mesmo cenário para os dois. O petróleo eu acho que é mais estrutural ao longo do ano, lateral. O minério eu acho que nesse momento está lateral, primeiro trimestre. Tá? E aí, passou primeira quinzena de março, eu revisito a minha tese de trimestre em trimestre. Por quê, pessoal? Porque a China tem fôlego, tá? Para acender o fiscal, que ainda não fez. Tá? O petróleo eu já não vejo mais esse fôlego. Várias notícias empurrando esse cara para cima, conflitos, etc. Ele não vai. Então me parece que juros e desaceleração econômica falam mais alto nesse momento para petróleo. Já o minério, pessoal, a gente pode ter um ativo em crescimento em 2024, a depender de como a China vai se comportar, principalmente no setor de construção civil. Já que de infraestrutura está aquecido, de construção civil ainda não. Tá? Então nesse momento, minério e petróleo estão interessantes para compra, penso eu, alocar taticamente. Mas para o ano, a gente tende a ter um petróleo bem estável e o minério uma incógnita. Só não é uma incógnita até março. Março eu sou mais comprador a partir dos 117, 124. Certo, pessoal? A aposta que a gente tem que fazer, e a Vale está inclusa nisso, é se você acredita nesse ano aqui em um crescimento global, logo você compra commodities, ou se você acredita nesse ano aqui numa desaceleração global, mais pro lado de recessão, porque a desaceleração já está precificada. Tá? E os cortes de juros de bancos centrais, eles amenizam a desaceleração. Então, mesmo com uma desaceleração econômica, as commodities podem subir com a expectativa de corte de juros e de um consumo ou de uma demanda futura. Agora, se você está na recessão, pessoal, o dólar se favorece, tá? Ele vai se fortalecer em relação a commodities. Então, nesse momento, falo com vocês de janeiro, não temos essa resposta. O risco está enorme e o retorno também. Quem fizer a aposta, pessoal, em um ou outro, esse gráfico aqui tem correlação negativa, né? DXY para cima, commodities para baixo, a mesma coisa, né? Para o Ibovespa, DXY em janeiro de 24 para cima, gráfico superior, Ibovespa para baixo, gráfico inferior. Então, essa aposta está tinindo. Essa alocação de recursos está tinindo. Nesse primeiro trimestre, pessoal, eu acho que ainda vai ter mais sucesso
tá? Ambos ou commodities. Então, commodities começaram mal, tendem a virar o primeiro trimestre, ou fevereiro, e terminar março bem. Aí depois, no segundo trimestre, eu acho que já vai começar a aquecer as turbinas para as eleições americanas e a gente vai ter mais dados econômicos para tentar entender se o mercado vai fugir do risco, dólar, ou se o mercado vai para o risco, com corte de juros de Fed e com a atividade econômica ainda pujante. Certo? Pessoal, então é uma aposta que a gente não tem, por isso que no operacional da Vale é suporte, sem dúvida nenhuma, é um bom momento técnico aqui de compra, sim, tá? Só que como o cenário é muito incerto, eu faria um caixa. Se eu tenho R$100 para investir na Vale ou R$1.000 para investir na Vale, que o ticket é alto, tá? Eu guardaria 200, 300, deixaria num CDI com liquidez diária. Tá? Na expectativa, por exemplo, se eu errar a tese, se de repente o dólar vencer, pessoal, esse ano a Vale facilmente faz esse movimento aqui, ó, e vai lá para os 44, 45, etc. Tá? Agora, se commodities acertar, pessoal, a gente facilmente também faz esse movimento e vamos para 94, para 92. Tá? Então a tese macroeconômica, junto com a gráfica, o que ela auxilia ao investidor de longo prazo que já decidiu investir na Vale? Só auxilia na intensidade. Se você não verde, não tem por que diminuir os aportes. E o que eu falei até agora, você não está com a minha opinião, tudo bem. Agora, se você está receoso, quer esperar mais um pouco, tá? Quer diminuir o retorno na espera de melhor clareza, compras aqui tiveram que existir, limitadas, legal. Mas ao longo agora, pós essas compras limitadas, ao longo de fevereiro e março, quanto mais a Vale se aproximar dos 74, dos 73,85, menos eu compro ali o aporte mensal. Tá? E vou fazendo um caixinha na expectativa de dados. Ficou mais claro os dados, pessoal? Bom, tá? Você remodela a sua tese macro e a sua intensidade. Qual que é a frequência de remodelagem, em minha opinião? Se você tem tempo, tá, pessoal? Trimestral. Não é pelo resultado corporativo, mas é porque o fluxo. Geralmente o fluxo de grandes fundos aí apostam trimestre em uma narrativa, dólar versus commodities, por exemplo, long and short, depois muda ou readequa. Então, trimestralmente, eu acho legal você revisitar a sua tese macro, logo, se não quiser chamar de tese macro, revisitar a intensidade do seu aporte. Numa empresa cíclica, como é a Vale, poderia ser a Goal, a Gerdau, poderia ser a CSN, os Minas. Certo, pessoal? Então, esse vídeo aqui foi porque tascou aqui o nosso suporte, postei no nosso Telegram, postei também na comunidade para vocês. É um suporte muito importante, pode ser a mínima da Vale para o ano, por exemplo. Mas o que importa, o que faz mais preço na Vale é o começo do vídeo? Dividendos? Não acho. É o valuation? Menos ainda. É o fluxo de caixa descontado do que ela pode, do que o EBITDA dela versus uma taxa que você coloca ali, supõe para o longo prazo? Também não. Na minha opinião, o que faz mais preço está nesse gráfico aqui. É o quanto o mundo está com fluxo em relação aos commodities versus o dólar, que hoje é a moeda reserva. Então, por hora, pessoal, a gente não tem essa resposta clara. A anomalia de 2020 para cá foi que ambos andaram para a mesma direção, tanto dólar como commodities. Só que pré-2020, pessoal, sempre foi o oposto. Um para cima, outro para baixo. Tirando ali 2008, que foi um momento de crise também sistêmica. Então, é bem importante. O cenário que eu tenho para 2023, 2024, era esse cenário aqui. Certo? Pois bem, pessoal, nós já estamos caminhando para esse cenário continua. Por enquanto, estamos cristalino, acertando, entre aspas, tá? Mas em algum momento próximo, não é década, estou falando de ano e talvez meses, o movimento seguinte é a expansão ou a venda forte, a depreciação forte. A lateralização não é uma constante para sempre. Então é importante saber disso, porque isso vai dinamizar a sua intensidade dos aportes. A Vale é um belíssimo ativo para longo prazo. Tá? A gente vê isso, bateu tranquilamente. Agora, se de repente você se importa com o curto e olha mais para a sua previdência, né? Não sei quantos anos você tem, cada um vai ter uma idade, o melhor investimento ele tem que colocar quantos anos você tem para investir e logo quantos anos você quer ali, daqui a quantos anos você quer um retorno mínimo de renda passiva. Esse é o melhor investimento para você, depois que você fala esses números. Tá? Porque não adianta eu colocar um gráfico de 94 para cá, se você, por exemplo, tem 75 anos e de repente quer já buscar dividendos no curtíssimo. Agora, se você tem 20 anos, poxa, esse gráfico aqui mostra para você que você está bem tranquilo, numa tese interessante aí de investimento por longo prazo. Então, é muito importante você dinamizar o tempo. Tá? Quanto menor o tempo que você deseja aportar, tá? Para já ter frutos, pessoal, mais eu relevaria a parte tática, a parte de comportamento, a parte técnica. Tá? Para evitar preços, por exemplo, como na virada do ano, de quase R$80. Agora você comprou 67, olha a diferença.
É muito. Isso em termos de porcentagem, que é o que mais importa, o fechamento do ano se deu em 77,20 e você conseguiu comprar aí a 13% abaixo, R$ 10 abaixo. Então isso faz uma diferença enorme, não só para o seu psicológico, mas também para a sua aposentadoria. Sempre há uma especulação quando se usa preço, porque a gente não sabe se vai tocar. Pois bem, tocou. E por isso, então, eu estou colocando esse vídeo para vocês, pessoal. Considero que a Vale pode ter feito sua mínima do ano, isso é bem possível. No curtíssimo prazo, a simetria é positiva, mas o macro não deu sinal. Não estamos em um momento sim de bull market, mas um bull market, mercado de alta tático. Não é brincadeira, não está tudo corroborando para commodities, como foi de 2000 a 2008. Tá bem tático. Para mim, está muito mais parecido com 2011 a 2014. O mundo está inflacionado nas commodities ainda, bons preços, mas sem aquele crescimento claro e nítido. Certo, pessoal? Você concorda comigo aí? Deixa um like, se não, comenta, eu sempre estou de olho nos comentários, sugira uma nova ação para eu analisar aqui. Um grande abraço para todos. Tchau, tchau, pessoal.